Esse aqui é um passo a passo, é um olhar macro, os 3 passos para você alcançar 90% de acertos numa prova do INSS. E você olha e pensa, Zander, isso aqui não está me dizendo nada com nada. Ah, não? Você prestou atenção no que eu falei? Você anotou o que eu disse? Qual é o primeiro passo? Você vai entender o concurso, o que para esse concurso é importante. E você vai entender o que você tem em relação às habilidades desse concurso. Se fosse uma vaga para o emprego privado, eu diria para você assim, eu quero fluência em inglês. E você diria, eu não sou fluente, eu sou intermediário. Eu diria, tá fora. Compreende? Só que você, no caso do emprego, você não diria, você me mostraria um certificado. E eventualmente faria uma entrevista comigo conversando em inglês. Pronto. No INSS é um pouco diferente, mas a ideia é a mesma. Você vai... Tem constitucional? Tem. O que você sabe de constitucional? Você sabe que eu sei que quando a gente fala sobre direito constitucional, tem uma diferença importante pensar, que é a relação do direito constitucional na civil law e na... Calma. Isso aí cai na INSS? Não cai. Então é o que você sabe em relação ao que é cobrado, que é importante. Não é o que você sabe em ponto e ponto. Eu estudei para um concurso agora, eu sei tudo, Zander. Lá dos artigos de ordem social, não vai usar aqui. Aqui é uma outra história. Então é o que você sabe em relação ao que vai cair. Qual é o outro ponto? O outro ponto que você precisa... O outro ponto que você precisa saber é, o segundo passo é o quê? O segundo passo é você compreender. Eu dividi em 4 pontos esse segundo passo. E dividi em 4 pontos justamente para que você possa olhar isso muito na tua realidade de concurso público. Você vai aprender o conteúdo. Como, Zander? A fonte que você vai usar é uma outra história. Você pode usar videoaula, você pode usar PDF, você pode usar livro de doutrina, você pode usar jurisprudência, você pode usar letra de lei. E aí depende da matéria, né? Depende da matéria. E INSS, por exemplo, falando sobre direito previdenciário. Bom, eventualmente, você vai descobrir em direito previdenciário que a assistência social, que faz parte da Seguridade Social. A Seguridade Social, para dar um exemplo, ela é composta pelo tripé da paz: previdência, assistência e saúde. Previdência para quem contribui, assistência para quem precisa e saúde para todo mundo. Ou seja, você só vai ter direito a aposentadoria, salários e auxílios se você contribui para a previdência. Na saúde, basta existir. Se for um estrangeiro no Brasil e se estrupiar, ele vai ser atendido. E a assistência? A assistência tem que necessitar, tem que atender a requisitos. Por exemplo, tem o benefício de prestação continuada do idoso e da pessoa com deficiência. E você vai ver que tem requisitos. Um deles é a miserabilidade, que é a pessoa tem que receber no máximo 1/4 do salário mínimo per capita, por cabeça, na família. É só saber isso então e pronto, porque essa é a regra. Tá, beleza. Quer dizer que se a pessoa ganhar mais do que isso, ela não vai receber o benefício? Não, não quer dizer isso. Como assim não quer dizer isso? Porque o critério de miserabilidade, ele pode se expandir. Isso aí é o mínimo. A pessoa ganha isso? Ganha. Então ela já é dela o benefício. Agora, se ela ganha mais que isso, mas eventualmente usa esse mais com medicamentos, por exemplo, ela pode ter uma condição de vida pior do que essa pessoa que ganha até 1/4 de salário mínimo. O que é que diz isso? É uma jurisprudência. É uma DIN. Então, isso é estudar jurisprudência e saber a lei. E tem um terceiro ponto que é o seguinte: como a prova vai te cobrar isso? Porque você não vai brigar com a prova. A prova pode cobrar só a lei.
E ela pode cobrar a jurisprudência. E você tem que saber lidar com isso. Então isso é aprender o conteúdo. Tem várias fontes, várias formas de retirar. E isso é aprender, é você se relacionar com o conteúdo. Pode ser de um PDF, de um livro, de doutrina, da letra, da lei, da jurisprudência, de enunciados. No caso do INSS, que emite enunciados. O INSS é uma autarquia, né? Ela emite enunciados. Pode ser? Pode. Depois você vai treinar. Vai fazer revisões e bateria de questões. Qual é a diferença? Aliás, simulado e bateria de questões. Qual é a diferença? Simulado tem compromisso com a prova. Se na prova tem 5 questões de raciocínio lógico, no simulado tem 5 questões de raciocínio lógico. Se na prova tem, compreende? A preocupação do simulado é com a prova. A preocupação da bateria de questões é com você. Se você, nessa semana, fez 20 questões de raciocínio lógico e errou as 20, você vai ter que fazer várias questões de raciocínio lógico. Mas só cai 5. A bateria de questões não quer saber disso. O compromisso dela é com você. Percebe? E é esse trabalho que vai dando para você as competências. Essas são as causas que te levam para a consequência de alcançar até 90% de acerto. Depois, estudar questões, basicamente, saber porque o certo é certo, porque o errado está errado. Depois, fazer ciclos de revisão. E aí, tudo isso aqui vai gerar informações para você chegar no terceiro estágio, que é a maestria. E a maestria é, quando você chegar nesse estágio, você já vai ser ótimo, bom em muita coisa, talvez ótimo em alguma outra, mas bom em muita coisa, e mediano em algumas. Você não vai ser ruim em nada. Você não chega na terceira fase sendo ruim em nada. E aí, aqui é um trabalho estratégico para mover você para ressaltar as suas aptidões e mitigar as suas deficiências. Por exemplo, nossa, eu tenho realmente uma dificuldade com o raciocínio lógico e é com a tabela verdade. Então eu vou olhar, o que tem mais incidência aqui? Vai cair, por exemplo, vai cair o 100 então. É bem provável. E que cai a equivalência. E aí, eventualmente, você vai olhar para essa célula, então, do raciocínio lógico. Isso é um exemplo de um pensamento estratégico. Já que para você poder ser bom no que você é mediano. E a partir desses 3 pontos é que você consegue chegar, alcançar os 90% de acerto.